Muito bem. O que eu quero dizer para vocês aqui neste momento é o seguinte: a gente sabemos que muitos pregadores né, cobram para pregar, né? Bom, este é um pecado que já está revelado, então a questão é o seguinte: não é só esse cidadão, se assim ele cobra, né? Bom, eu digo se supostamente ele cobra, porque por ao menos é o que dizem. Eu não vou aqui acusá-lo porque eu não sei, mas geralmente a maior parte dos pregadores, verdadeiramente eles cobram para pregar, né? Vendem um evangelho de Deus. É claro que eles querem basear-se naquilo que a Bíblia diz assim, né? Quem prega o evangelho vive do evangelho. Concordo. Concordo que aquele que é cantor venda seu material de CD. Concordo que aquele que é pregador leve a palavra de Deus e que viva do evangelho. Quer dizer, as ofertas devem ser voluntárias. Bom, no caso do cantor, ele não deve estar levando o seu material para dentro da área da igreja, do pátio da igreja, né? Para dentro do templo da igreja lá, né? E mercadear, né? Esse livro, Bíblia, né? Seja lá CD, DVD, o que for. Então, é errado. Agora, é um absurdo realmente nós sabermos que tais pessoas, né? Eles estão vendendo o evangelho, porque quando você cobra para pregar, você está vendendo o evangelho, né? Então, o evangelho, ele é dado de graça, porque de graça nós recebemos. Então, a minha crítica aqui não é ao pregador aí, tá certo? A minha crítica aqui é ao profeta, ao suposto profeta, que na verdade tem falado aí que o homem está em pecado. Bom, se o pecado é de cobrar para pregar o evangelho, não é só ele, porque o mundo já sabe todos os pregadores que cobram e fortuna para levar a palavra de Deus que de graça recebeu e vendendo eles estão. Então isso aí é um pecado que já está à tona, todo mundo já sabe. Pecado que faz com que o pregador caia mesmo é adultério, prostituição, satanismo, né, maçonaria. Essa coisa que está aí embolada no meio da igreja. É isto que eu falo, né? Isso que é pecado. Então, se porventura a pessoa tem parte com Satã, com Lucifer, né, e está ali enganando as pessoas, o Espírito Santo de Deus, ele é Deus, ele revela. Eu digo geralmente porque no meu vídeo eu falo assim: bom, se Deus revelou que a pessoa está em pecado, há uma obrigação do nosso Criador em não deixar ninguém em dúvida, porque Deus não é Deus de confusão. Então, ele deveria e deve, né, revelar por completo, que Deus não é Deus de metade, Deus é Deus por completo. Então, neste caso aí, eu gostaria que você entendesse que eu creio piamente que Deus não revelou nada a esse suposto profeta, que é carne pura, e isto né, se não tiver no meio aí um espírito de engano. Então, a gente que sabe muito bem, né, conhece a palavra de Deus, nós devemos muito se ater, né, dentro da palavra de Deus, que verdadeiramente ele nos ensina. Então, o que eu quero dizer aqui é o seguinte: não é defendendo o pregador, né, e nem muito menos condenando o profeta, né, o suposto profeta, mas sim julgando a profecia, tá? Então, julgando a profecia, sabendo que é de Deus, que Deus, ele não é Deus de confusão, ele deixou a igreja tudo com um ponto de interrogação. Qual o pecado do cara, né? Qual o pecado do homem? Aonde está o pecado dele? Que pecado que derruba pregadores, que derruba é prostituição, satanismo, maçonaria, roubalheira, né? E etc, etc. Então nós vemos aí um monte de pecadores, não é verdade? Um monte de pecadores que estão em cima do altar. Cantoras prostitutas, né? Cantores prostitutos e que estão com pecado oculto. Se esses aí são manifestos, Deus vai mostrar, né? Agora, estou aqui para analisar aonde está o pecado do homem, se na verdade simplesmente envergonhou o homem lá em cima, mas mais envergonhado ficou o suposto pregador, o suposto profeta, porque nada aconteceu ali naquele momento e até agora nada. Então veja bem que aqui eu não estou falando de nenhum nem de outro. Estou julgando o profeta e julgando a profecia. E a Bíblia diz que nós devemos julgar o profeta. Estou julgando até a profecia. Eu não conheço a vida de quem profetizou, mas a profecia está errônea. A profecia é engano. É carne ou é espírito de engano. Um dos dois. Que é Espírito Santo, eu te afirmo que não é. Então esta é a razão. Até mais.
veja esse vídeo aí e tire a sua conclusão, né? E você que vem aqui reclamar, que vem falar, vem falar de irmão, vem falar de, pega o seu canal, vai falar de pregação, eu prego aqui 24 horas e eu tô aqui mostrando, desmascarando os mentirosos, inclusive aquele que não gosta que sejam todos desmascarados, porque com certeza eles são iguais a eles. Aquele que dá os dislike é porque ainda é caído, porque pra ver um vídeo desse e dar um dislike é porque não teve um encontro com Deus. Então assista aí e tira a sua conclusão. Até mais, a paz do Senhor e veja aí. Bom, irmãos, neste momento eu quero simplesmente mostrar para vocês aqui algo que a gente devemos vigiar sempre, né? E não acreditar. Existem pessoas que não estão com a vida preparada e querem envergonhar as pessoas. Agora, eu estive fazendo uma análise desse vídeo e com certeza absolutamente eu concluí que aquilo ali não é Deus e também não é demônio, isso ali é carne. Quer dizer, o diabo tenta de uma forma ou de outra, né, envergonhar alguém. Claro que eu não estou defendendo aqui esse cidadão, mas ele vai falar para vocês aqui, né, ele vai falar para vocês aqui justamente o que verdadeiramente a gente fica envergonhado, né, com as coisas dessas. Então veja bem que o Senhor Deus, quando ele fala, ele não engana. E quando Deus diz que está usando alguém, ou quando Deus usa alguém, Deus não aponta o pecado. Deus não fala que a pessoa está no pecado. Ele já mostra o pecado, ele fala no pecado e já mostra o pecado. Então eu vou mostrar para vocês aqui, esse vídeo aqui, o irmão aqui, ele reclamando de uma suposta profecia que o cara parou ele no altar e falou com ele. Vamos lá. Ore pela minha família, ore pela minha casa, ore pelos meus filhos. Não tem sido fácil. Quando um pregador pede para você orar, ore. Que perseguição é que não falta. Esses dias subiu um camarada do púlpito e falou que eu estava em pecado. Eu falei, me mostra qual é o meu pecado. Teve a audácia de falar que eu estava num pecado. E ele falou, você vai morrer. Eu falei, se eu tiver, vai morrer. Ou se eu não tiver, vai morrer você. Assim como levantaram os profetas de Baal para matar Nabote, aquelas testemunhas de Belial, tem muita gente envolvida por Satanás. Ora por mim, irmãos. Já fizeram Instagram falso, Face falso. Tudo porque querem que eu seja igual a eles. Não serei. Sabe por que denunciaram Sadraque, Mesaque e Abednego? Porque todo mundo dobrou o joelho. E sabe quem dobrou o joelho? Era quem estava caído. E sabe quem denunciou quem estava de pé? Quem caiu. Se todo mundo dobrasse o joelho, ninguém denunciava ninguém. Mas ora pelo trovão que a gente vai vencer na oração. Sabe o que Deus falou comigo? Eu falei para Deus, eu pedi para Deus, não faça isso, não precisa. Mas a vingança pertence ao Senhor. Pelo menos 2. Você vai ver que 2 pregadores ainda vai descer esse ano. Deus falou comigo que vai matar eles. Gente brincando de ser crente. Bom, irmãos, eu não acho que Deus, o desejo de Deus é matar ninguém. Ele me faz também lembrar daquele suposto profeta, né? Agenor, que bate no peito assim e diz, com 3 dias Deus vai te matar. E que se não matar, que morra ele, ou então eu. Meu Deus, então vai me matar, quer dizer, nenhum nem outro. Então, nós vemos aí que as supostas profecias, né, verdadeiramente, ela não tem tido vínculo. Vamos mostrar agora o suposto profeta, né, que em cima do altar falava para este homem aqui.
queria que o homem de Deus ali viesse falar para mim qual é o meu pecado. O problema é que, bom, ele quer que o homem de Deus vá ali falar para ele o pecado. Tá certo? Se Deus está dizendo que eu estou em pecado, e Deus não me mostrou para mim que eu não sou apto, que eu estou em pecado, então ele não vai mostrar nada para mim. Ele vai mostrar para os santos, né? Aquele que jejua, que consagra, aquele que dá o seu sangue na obra mesmo, né? Então para aqueles Deus vai mostrar. E o problema é o seguinte, como que Deus ele chega e diz que a pessoa está em pecado, e ele mesmo, na verdade, ele não mostra o pecado da pessoa? Que Deus é esse? Que é Deus de confusão, que é Deus que deixa todo mundo em dúvida. E além do mais, a igreja é tão hipócrita que quando ele entrega essa profecia, entre aspas, né, a igreja fica glorificando, fica amém, fica aleluia, confirmando, como se o cara realmente estivesse em pecado. Bom, eu acho que o pecado todo mundo tem, né? Todo mundo tem pecado. Mas o pecado que separa o homem de Deus, né? Esse aí é revelado. Então, eu acredito que que esse pastor, não estou aqui defendendo o pastor, e nem estou defendendo aqui o profeta, estou falando da profecia. A Bíblia manda a gente julgar o profeta se é de Deus ou não. Então, a princípio, analisando bem, você entendeu? Espíritos malignos também fazem profecias e enganam. Nós vemos aí que fala? Lá olha só um pouquinho aqui. Lá no Adão, digamos aí, que a Bíblia diz que existe espíritos do mal que estão a serviço de Deus. E Deus precisava que esses espíritos do mal enganassem, né? Já que Acabe já estava no engano, queria ser enganado, então se ofereceram o espírito do mal para enganar ali, usando os 400 profetas de Acabe. Então, na verdade, dizendo para ele ir, que ele ia ter vitória e tudo mais, e um profeta de Deus dizendo que não, queria morrer. Então essa é a razão. Então, para resumir aqui o fato, né? Deus, ele não é Deus de engano. Deus não é Deus que engana ninguém, não deixa ninguém em dúvida. Então, eu não digo a parte deste Júlio Trovão, porque eu não sei como é que é a vida dele com Deus, né? Que eu não estou falando aqui que ele não tenha pecado oculto, que ele não tenha, talvez pode até ter, mas não, isso ali não leva o caso, porque se aquele ali fosse Deus mesmo que estivesse revelando, né? Deus teria revelado mesmo na íntima. Isso ali até é perigoso, né? Para quem entrega desse jeito assim, porque envergonha a pessoa diante da mídia, diante da igreja, o mundo todo vê isso. Então isso costuma, se o pastor ele não levar isso em conta, né? Se o pastor levar isso para o tempo da ignorância, isso dá até crime, né? Difamação, calúnia, injúria, porque a pessoa tem que provar. Se Deus falou, né? A pessoa tem que falar, não, se Deus usou você para falar que eu estou em pecado, então você, né, Deus também tem por obrigação. Isso Deus, mas Deus é obrigado. É assim, nesse caso, Deus sim. Como é que Deus vai chegar e vai fazer uma confusão no mundo inteiro e vai deixar a pessoa denegrida, porque a Bíblia diz que veio matar, roubar e destruir foi o diabo, né? E Deus não é Deus de engano, Deus não é Deus de contendas, né? Deus não deixa ninguém em dúvida. Então é claro que Deus não falou isso, porque Deus, não achamos na Bíblia que Deus deixou as pessoas com a pulga atrás da orelha. Então Deus, quando ele chega a deletar o pecado de alguém, ele fala assim, você está em pecado, você está mesmo, você está em pecado. Se você está em pecado, então tem um detalhe, o seu pecado é este, né? Por exemplo, vejamos só que Josué foi para uma batalha, perdeu a batalha, porque Deus falou para matar os inimigos e não pegou nenhum despojo. Então, Josué perde a batalha por quê? Porque dentro daquelas pessoas, né, desobedeceram a Deus e pegaram os despojos e esconderam. E o nome dele é Acã. Então Acã, né, roubou, levou, quebrou. E por causa disso, Josué perdeu a batalha. Só sobrou Josué vivo. Aí eu te pergunto uma coisa, neste caso. Josué volta muito angustiado, porque na verdade perdeu a batalha. Então Josué, angustiado, vai para a oração e Deus mostra quem é o pecador. Olha aqui para vocês verem. Aí Deus vai e revela para Josué quem é o pecador.
Aí Josué manda chamar e vai com ele até a tenda de Acã. E lá ele aponta e diz, Deus me mostrou isso e é você o pecador, é você que despojou. Deus mostrou tudo. Então, irmão, Deus não é Deus de engano. Então esse suposto profeta, né, que na carne, para mim é carne pura, é safadeza, né, subir no altar, né, e falar coisas que não deve, né, ele tinha que ter vergonha na cara. Né? Eu não estou aqui defendendo o pastor porque só tem alguma divergência teológica que eu vi lá, que ele prega lá que o Noé, já é mentira, né? Que Noé levou 120 anos para construir a arca, não existe isso, que Noé tinha 500 anos, na verdade a Bíblia diz que Deus chamou ele para construir a arca e nos 600 anos veio o dilúvio. Então levou 100 anos para vir o dilúvio. Né? Agora, a arca não diz quanto tempo. Mas, voltando a dizer, então a questão desse cara aqui é fazer o quê? A questão dele é justamente denigrir. Então, veja bem, que outra que ele peca também, esse Júnior Trovão ele peca também, quando ele diz assim, ó, que se eu tiver pecado, que desça eu a sepultura, se não desça você. Bom, ele já buscou uma causa dele, nesse vídeo, no outro ele já não diz isso, mas nesse vídeo ele já buscou uma vingança para ele, né? Não vingança de Deus, não fez como Eliseu, que buscou a vingança de Deus, que diz que o Senhor te consuma, né? Então, também não fez, também, como fez Pedro com Ananias e Safira, que mentiu, e diante do Espírito Santo, Pedro disse, olha, porque mentiste não a mim, mas o Espírito Santo inspirará. Então é outra história. Então nós temos que buscar a justiça de Deus, não a nossa. Eu não posso querer desejar o mal ao meu próximo, por mais que ele fale ou aconteça. Não, que Deus faça justiça entre mim e ele. Se eu sou errado, Deus então faça justiça contra mim. Se eu sou certo, que Deus faça justiça contra aquele. Mas que não seja a minha vontade, seja assim a de Deus. Então, este profeta, né, suposto profeta aí, né, eu digo para você, né, deixou muito a desejar. E muitos aí, porque você pode estar falando que está blasfemando contra o Espírito Santo de Deus, esse comedor de arroz e feijão, ou de angu, né, ele não sabe nem muito menos o que é blasfêmia contra o Espírito Santo de Deus, fica aí, né, falando coisa que não tem nexo, né, para não dizer outras coisas. Então precisa conhecer a palavra de Deus, não sabe nem o que é blasfêmia contra o Espírito Santo de Deus. Pelo contrário, é como muitos aí que transformaram a blasfêmia com o Espírito Santo de Deus o adultério. O pecado do adultério agora é blasfêmia, né? É o único pecado que não tem perdão. Então, esses aí, eles vieram do meio do satanismo, da maçonaria, ou muitos talvez, até mesmo, estão sendo enganados por eles, estão divulgando o que aprenderam. Então veja bem que a gente está vendo aqui algo bem estranho, bem diferente, né? Que verdadeiramente esse cidadão, né, que subiu lá em cima, que disse ser o suposto profeta, né? Então, ele mandando o camarada descer, que a sepultura dele estava aberta e tal, aquilo outro. Então, que Deus quer o dele, né? Que chega, revela o pecador. Revelar pecador, você pode falar, a igreja está em pecado. Agora eu quero ver, mostrar onde está o pecado da igreja, né? Então essa é a razão. Eu quero só manter nessa situação aqui mesmo, só nisto, sem tocar em outros assuntos, para entender, irmão, que a gente não devemos dar ouvido ao diabo, né? Deus, pelo mais que eu entenda, que eu conheça, pelo mais que seja um homem renomado, né, a não ser quando Deus vai falando assim, ó, eu vou te exortar no meio de todo mundo. A Bíblia diz, ó, pecou, teu irmão pecou, chame ele e aconselhe. Pecou de novo, chame uma testemunha e aconselhe. Pecou de novo, leve a igreja e denuncie o pecado dele. É outra história. Quando chega nessa situação, a pessoa não quer dar ouvido, aí Deus chega a envergonhar. Mas só mostra a vergonha dele e mostra o pecado dele, né? Vou te mostrar o pecado é esse. Né? Então veja bem que todo mundo vai descer a sepultura se Jesus não arrebatar a noiva de qualquer maneira, né? Até alguns que estão aí esperando igual a noiva, o arrebatamento sou eu, vamos descer a sepultura. Então quer dizer, ter sepultura aberta, o diabo abre sepultura para milhares de almas, porque quem vem para matar, roubar e destruir é o diabo. Então eu não quero aqui estar a favor do Júnior Trovão, mas não quero dizer que também, entendeu? O camarada esteja ali errado e pecando, porque ele fez um desafio ao suposto profeta. Se eu estou errado, então, se Deus foi tão santo, que ele é santo, que ele não me usou porque eu sou sujo e você está limpo, então, se ele revelou meu pecado, revelou que eu estou em pecado, então, ele mesmo pode revelar, porque ele é onisciente, ele sabe todas as coisas, pode revelar o meu pecado, então diga onde é que está o meu pecado. Então essas histórias que pastor, essas histórias que profeta, falam, que fulano está em pecado, que ciclano está em pecado, mostra o pecado. Eu faço os vídeos aqui e eu mostro os pecados. Eu mostro as pessoas, né, os satanistas fazendo sinais, eu mostro aqui, agora você quer crer, se não quiser problema.
Né? Ah, fulano de tal falou isso, falou. Então tá aqui a prova que fulano de tal falou. Então quer dizer, nós, irmão, não devemos levantar calúnia contra nossos irmãos, não. Eu não estou aqui defendendo nenhum pregador, porque abaixo de Deus, o único pregador que eu defendo sou eu. Eu não adianta eu ver aquele lá prega bem, aquele lá prega doutrina, aquele lá... Ah, mas pega, pastor. Bom, até agora eu tenho visto, não sei se amanhã vai me decepcionar. Então eu prefiro ficar neutro. Então eu só acredito naquilo que eu prego dentro da Bíblia, porque eu sei a minha consciência com Deus. Então veja bem, eu que sou uma pessoa que procuro jejuar, né? Não que eu estou aqui me exaltando, mas para levar uma obra de Deus com a verdade, para não aceitar o pecado dentro da igreja, igual eu, por exemplo, né? Eu não aceito. Então sabe que pregar a verdade, a santa e pura palavra, a verdade, e praticar a verdade não dá dinheiro e não dá povo, porque o povo que do pecado que fica, né? Eles vão ser disciplinados e eles vão pegar a Bíblia e vão embora. Então, veja bem que nós temos visto aí, né? Muito bem, muitas mentiras satânicas, né? Que estão na mídia, que estão aí fazendo coisas que verdadeiramente a gente não tem que dar crédito, acreditar. Não é verdade? Então, veja que Ezequias tinha o seu pecado, Zedequias tinha o seu pecado, aliás, hein? E o que acontece? E naquele momento, né, o profeta foi lá e falou para ele que ele não iria descer da cama porque Deus disse que ele ia morrer. E pronto, ia morrer mesmo. Ele sentiu na pele que o pecado dele realmente ia consumir ele ao inferno. E o que ele fez? Se arrependeu. Ele se arrependeu, ele reconheceu a palavra. Quando Deus sara com nós e nós estamos em pecado, irmão, nós sabemos. Né? Agora eu vou dizer uma coisa, dificilmente uma pessoa que jejua, consagra, que anda lendo, estudando a Bíblia, ensinando ensinamento, igual eu ando aqui, pregando o evangelho para as pessoas, né? No WhatsApp, 4.000 pessoas, né? 24 horas, fico fazendo vídeo mostrando aonde está o pecado, está errado, o erro e tal, aquilo outro, né? Pela misericórdia de Deus, a gente tem jejuado, consagrado às madrugadas, eu e minha esposa no estúdio aqui, né? E tal, aquilo outro, quer dizer, não tem um tempo de sair quase só para igreja e casa, igreja e trabalho na obra de Deus. Então, que pecado? Bom, eu não fico acessando filme pornográfico, acessando site de internet de prostituição, eu não fico fazendo isso, aquilo, outro. Então, peraí, eu não adultero, eu não traí minha esposa, eu não tô... Quer dizer, então, que pecado eu tenho? Né? Então, tudo bem, se eu faço tudo que a palavra de Deus manda, a espada corta até na minha casa. Quando os meus filhos, às vezes ele erra dentro da palavra de Deus, eles são punidos, né? Na frente de todo mundo, dentro da Bíblia, segundo a Bíblia manda. E até mesmo, às vezes, diante da mídia, como vocês têm visto aí. Aí eu pergunto para vocês, se eu não estou apto com tudo isso que eu faço na presença de Deus para Deus me usar, e eu estou em pecado, será que Deus vai usar uma pessoa que anda prostituindo, bebendo, fumando, jogando, não jejua, não ora, não consagra, não estuda a Bíblia, não tem vida ativa com Cristo, é mentiroso, é ladrão, rouba, engana, mente. Aí Deus vai usar ele para chegar e falar do meu pecado? Aonde está escrito isso? Ah, mas Deus usou uma jumenta para falar com Balaão, mas jumenta não andava igual essas pessoas, né? Jumenta não tinha vaidade, né? Jumenta, ela não pensava em ganância, né? Então, Deus achou o coração da jumenta mais limpo do que o Balaão, porque Balaão, Deus estava se vendendo para Balaque. Então, veja bem, então, no entanto, né, essas pessoas que, na verdade, estão aí na mídia e vêm denigrir a imagem de alguém, principalmente no altar, dizendo que Deus falou nada, pai. Quem falou para eles ali na boca deles, olha, carne é diabo, um dos dois. Deus não fala assim, eu conheço, o Espírito Santo de Deus sabe muito bem com quem tem intimidade. Então, veja bem, né, que no caso do camarada ali, né, nós vemos aí que o coitado do cara aí foi envergonhado diante de tantas pessoas e verdadeiramente o que acontece, né? As pernas não estão mordendo aqui. O que acontece? Então ficou uma decepcionação muito grande, né? Para ele, porque muitos vão pensar, poxa, o cara tem pecado, Deus falou. Quer dizer, olha pro camarada, julga o cara, mas não julga o profeta, né? Não julga o cara. Quem sabe como é que tá a vida do cara? Hã? Quem sabe? Então, para uma pessoa subir no altar e falar para um pastor, ele tem que ter muita ousadia e tem que ser ousado de Deus. Agora, a ousadia de Satanás é muito grande, irmão. Então, eu vou dizer uma coisa, eu não estou dizendo para você que ele não esteja em pecado, que ele não tenha pecado, que todos nós temos pecado, fomos destituídos da glória de Deus porque pecamos, né? Mas eu quero dizer que aquele que não tem pecado, atira a primeira pedra. Agora, pecado que vem afastar você de Deus e da palavra de Deus, você pregar uma coisa e não viver, né? E cometendo os pecados, bebendo, fumando, jogando, prostituindo,
perseguindo, satanizando. Aí, se é satanista, Deus olha e fala, você é satanista, você estava lá tal hora, tal hora, e tal hora, e tal hora, e tal hora, e tal hora, para tu saber que Deus está falando aqui, tu vai cair morto aqui. Para tu saber que Deus está falando aqui, tu vai perder o seu ar aqui, se é Deus mesmo, né? O seu ar aqui vai ficar no mínimo aí 3, 5 segundos, 10 segundos sem ar aí, asfixiado para todo mundo ver. Aí sim é outra história. Então, quer dizer, ele fez um desafio, né? Então, fala o meu pecado, fala o meu pecado. Agora, existe muitas pessoas que andam no pecado, na putaria do inferno, né? Vendo coisas que não deve, falando no WhatsApp que quer, tem Facebook do diabo, né? Então, aquilo outro, aí vem falar que a pessoa está no pecado no meio de uma multidão. Uma profecia que verdadeiramente não tem nexo. Então, veja bem que a gente vê esse cidadão aí, né? É uma forma, eu não quero ir, não estou aqui indo contra ele, né? Não quero ir contra ele, mas quero mostrar que verdadeiramente a gente tem que ter cuidado com esses falsos profetas que se levantam no meio da igreja para envergonhar os homens de Deus. Também não estou afirmando que o Trovão, o Júnior Trovão é um homem de Deus, né? Não sei, temos que ver direito, e se é homem de Deus ou não, Deus vai levantar alguém e vai mostrar. Agora, não é assim não, né? Não é assim não. É desta forma não, porque a gente devemos saber que essas profecias, né, é maligna. Porque um camarada que levanta e fala, né, desse jeito aí, ele tem que ter verdadeiramente a ferramenta completa. Vou te falar, Deus me mostrou o teu pecado. Qual é o teu pecado? É isso, 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 isso. Veja que Deus revelou o pecado de Acã, né? Então Deus não deixa ninguém enganado. Irmão, vamos ter cuidado. Vamos ter cuidado. Vamos dar crédito para qualquer coisa assim, não. Satanás, ele está aí para envergonhar o povo de Deus. Eu estou dizendo que o homem é homem de Deus ou não é, não sei, porque ele prega eloquente, porque ele prega assim e tal, aquilo outro, não sei, né? Eu, porventura, eu acredito no que eu prego. Agora, eu digo uma coisa, né? Mesmo que seja homem de Deus, eu não ponho a mão no fogo por ninguém, certo? Agora, as pessoas que andam no pecado, que não andam na presença de Deus, né? Às vezes, irmão, a gente temos a visão. Tem gente que tem visão que foi tirado, arrebatado, que houve arrebatamento e ele ficou ali vendo o que vai acontecer, vendo o que o anticristo vai fazer e tal, que o outro. Então, a pessoa já julga que a pessoa vai ficar para trás. Ah, você vai ficar para trás. Não, nem sempre. Quando a pessoa fala no arrebatamento, eu fiquei para trás e o anticristo correu atrás de mim, queria me pegar, outra história. Mas quando a pessoa fala, eu vi a grande tribulação, eu fiquei, então, nós podemos então condenar João Batista, né? Ou João, discípulo amado, que na verdade viu o povo, viu tudo isso que está acontecendo. Ou Daniel, por exemplo, né? Daniel, né? Jesus que revelou a João e Daniel que viu tudo isso acontecendo. Então, ele não é de Deus. Então, veja bem que às vezes nós estamos na presença do sonho, da visão, às vezes estamos ali, mas estamos só fazendo a presença e não somos aquele lugar. Então, veja bem que é muito fácil você chegar a acusar uma pessoa, um pastor, logo um pastor que está em pecado. Se você é homem de Deus, mulher de Deus, mostra onde é que está o pecado dessa pessoa. Fala com ele, ó, o pecado é esse, e eu vou mostrar. Se Deus é comigo, vai acontecer isso agora. Porque Deus, ele é Deus. Quando ele fala, é na hora. Não tem nada de depois, não. É agora. Então, irmãos, vamos cuidar para que a gente não seja enganado. E o diabo tem usado muito o vaso dele para chegar e falar que existe homens de Deus em pecado, mas é certo que alguns que se diz homem de Deus estão em pecado? Sim. Mas existe homem de Deus que não estão em pecado e o diabo quer tirar ele verdadeiramente, quer envergonhar ele para que ele perca a credibilidade. Então, eu vou dizer uma coisa. Eu rejeito qualquer revelação que diga que eu estou em pecado. Quem sabe que eu estou em pecado é eu e Deus. Deus não vai revelar, né, o meu pecado para um profano, um caído, não. Deus não vai revelar se eu estiver em pecado, entendeu? Para um satanista, não. O diabo não tem poder, não. Ele pode tentar julgar. Mas só que Deus, ele jamais vai revelar o meu pecado, entendeu? Para um satanista, para um profano, para um caído, né? Deus vai chegar a usar vasos. E os vasos de Deus sabe como chamar a atenção do outro. Então esta é a razão. E digo para vocês. Eu, por exemplo, eu julgo a pregação, eu julgo as mãos, eu julgo tudo isso. Eu vou vendo e vou vendo verdadeiramente se compete. Aí eu vou chegar, vou abrir a boca e falar. Então, voltando a dizer, né? Vamos ater nisso aí e não vamos dar prioridade, né, a pessoas carnais, né, porque Deus não é Deus de confusão. Se ele falou, está em pecado, então mostra onde está o pecado.
Cadê que ele provou? E se esse pastor, né, sentisse muito ofendido nesse sentido, aonde tem uma aprovação é uma coisa, mas agora você vai ter que provar o meu pecado, ele está enrolado. É calúnia, difamação, injúria, e calúnia, difamação e injúria. Então veja bem, e nós podemos ver também, né, que existe revelação que diz, o seu marido te traiu, né, mas traiu quem? Deus não falou com quem? Tem prova não? Sua esposa te traiu, Deus não falou com quem? Sua esposa não tem prova não? Então são muitas revelações mentirosas que têm levado as pessoas ao engano. Então, voltando a dizer, eu quero dizer para você, não dê ouvido aos demônios. Agora, se Deus mostrar para nós, igual, por exemplo, eu tenho visão aí que Deus mostrou, foi na visão. Mas na visão é uma coisa, olha, Deus me mostrou fulano, ciclano, beltrano, andando assim, certo? Mas eu quero dizer o seguinte, subir no altar diretamente, envergonhar o cara no meio da multidão, tem que mostrar a ferramenta espiritual. Porque não vai lá e provou o pecado do cara. Não, você anda em pecado mesmo, Deus mostrou isso. E tal, que outro. E se eu não sou de Deus, então que eu caia enfermo agora, ou você caia enfermo. Nem pede para matar, não, porque se matar, como é que ele vai ver o resultado? Né? Que eu caia enfermo e você caia enfermo também. Ou seja, melhor, como eu disse, né? Peça a justiça de Deus. Né? Que Deus então julgue entre mim e entre ti agora. Faz igual Moisés lá, né? Eu falei até que eu caio enfermo, tô fazendo a mesma coisa que o outro. Não. Peça a justiça de Deus. Então, o que acontece? É igual Moisés, né? Falaram que Moisés estava fazendo por conta própria, né? Coré, 250 homens dele, 200 pessoas dele, e o que acontece? Então Moisés colocou a prova, Deus faça justiça entre mim e ele. Deu 6, abriu a terra, engoliu os 250 homens de Coré com Coré e tudo. É assim, foi na hora, a aprovação é assim. Cristão é cristão, servo é servo. Então, não acredite em qualquer profecia em cima do altar, não, tá bom, irmão? Não acredite, não estou dizendo que Deus não pode usar, pode, mas se Deus vai usar, então fala aonde está o tesouro, que existe um tesouro e aonde o tesouro está. Aí é outra história. Está aqui, pode cavar que está aí. É outra história. Agora falar que você está em pecado e não prova, você é um calunioso. Você é um falso profeta que se tornou um falso profeta. Infelizmente, você está querendo ibope, mas infelizmente você caiu a envergonhar alguém que verdadeiramente mereça ser envergonhado. Mas provavelmente não deve ser assim. Então deixa o seu like aí, inscreva-se no canal. E eu digo para você, eu não aceito profecia de satanista, de pessoas que andam no pecado, que não jejuam, não consagram, é mentiroso, rouba, ladrão, que é prostituta, que faz, acontece, que torce para time de futebol, que faz, acontece. Eu não aceito nenhuma profecia vinda de nenhum desses, né, filho das trevas. Né? Então se Deus tem que falar, que Deus fala comigo. Eu busco, eu jejuo, eu consagro para isso. Deus abençoe, a paz do Senhor a todos vocês. E espero que vocês entendam.